Olá, estamos aqui iniciando mais um Diálogo do Campo. A Secretaria Agrária convida. E hoje o convidado é o nosso querido companheiro Moisés Savião. O campo tem muito a dizer e aqui todo mundo escuta. Seja bem-vindo ao Diálogos do Campo. Apresentação: Rose Rodrigues, secretária agrária nacional do PT. Bem-vindo, Moisés. Obrigado, Rose, pelo convite, é um prazer. Muito importante estarmos aqui juntos com o Moisés, que hoje ocupa o cargo de secretário fundiário do desenvolvimento agrário lá no MDA. O MDA que voltou com o nosso terceiro governo Lula. A nossa conversa hoje aqui vai ser muito em função de discutir terra, infraestrutura e clima. Juntos aqui, refletindo com o nosso povo que está no campo, esperando de nós, querendo muito saber o que nosso governo, quais as nossas entregas, como que tem acontecido isso. Sim. E quando a gente fala, né, Moisés, de terra, vem sempre aquelas perguntas: segurança jurídica, como que é a questão de crédito, como que está chegando esse equilíbrio com o meio ambiente. Isso tudo é muito ligado à questão da terra no Brasil. Então, eu queria muito que você aqui pudesse estar conversando um pouco conosco, principalmente hoje ocupando esse lugar lá no MDA, depois de todas essas questões que foram destruídos, os espaços, os locos de ações de Estado para com a questão principalmente da reforma agrária. Queria que você pudesse estar aqui conversando conosco um pouco como que vem sendo tratado hoje lá na Secretaria essa questão da terra, a governança fundiária, a regularização e esse encontro de equilíbrio com o meio ambiente. Perfeito. Obrigado, Rose, pelo convite, viu? É um prazer enorme estar aqui trazendo as informações do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas mais do que isso, né? A gente trazendo reflexões sobre esse tema agrário, fundiário e agora, né, mais relacionado à questão do clima. Eu acho que no Brasil nós temos uma questão histórica não resolvida, né? A gente teve todo um processo de ocupação do país que fez com que muitos grupos sociais não tivessem o acesso à terra. Não é à toa, né, que cerca de 1% dos detentores da terra hoje tem cerca de 47% do território nacional que está na mão de agricultores, né? Então a gente tem uma concentração fundiária brutal, né, e que levou muitas populações, as populações tradicionais, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, os camponeses a não ter um acesso adequado à terra. E a gente sabe que onde a terra ela é melhor distribuída, a gente tem um processo de desenvolvimento mais adequado, mais inclusivo, uma produção de alimentos maior, né? Então é um grande desafio estar reconstruindo isso no Ministério do Desenvolvimento Agrário. A gente teve um prejuízo muito grande com o golpe, com a extinção do MDA, com o governo Bolsonaro. Hoje mesmo eu estive numa reunião do Palácio do Planalto e fiquei pensando, né, olhando ali aquele cenário que foi invadido, né, no dia 8 de janeiro, o que aconteceria se nós tivéssemos perdido a eleição ou se os golpistas tivessem tido seu plano levado à frente, né, no dia 8. Então, que bom que nós estamos tendo a oportunidade de ser governo, liderados pelo Lula, e reconstruir essas políticas públicas. Uma delas é a política de reforma agrária, né? Você acompanhou também isso de perto como diretora no INCRA, fez um grande trabalho. Nós temos uma política que é auxiliar a reforma agrária e ela tem o seu valor também, que é a política do crédito fundiário, né? A gente sabe que muitos dos nossos militantes da base têm um pouco de questões sobre o crédito, né? Acesso à terra mediante crédito, é adequado ou não é? Nós entendemos que a política de crédito fundiário ela é uma política complementar à reforma agrária, né? E não é uma reforma agrária de mercado, porque o mercado não oferece taxa de juros de 0,5% ao ano e 40% de desconto se pagar em dia, né? Então é uma política pública que usa esse instrumento do crédito e que tem que passar por vários aperfeiçoamentos, né? Então acho que a gente conseguiu avançar muito nessas políticas e para fechar essa primeira participação, né, eu queria chamar a atenção para a Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária, né? Quando nós assumimos o governo, né, nós assumimos com uma área de 50 milhões de hectares de terras públicas não destinadas ainda na Amazônia.
É um território do tamanho da Espanha. O fato da terra pública não ter sido destinada não significa que ela é desabitada, que ela é desocupada. Nós temos muitas pessoas vivendo nessas áreas, aguardando que o Estado reconheça o seu direito, seja como produtores, agricultores familiares, seja como povos e comunidades tradicionais. Então, a gente fez um trabalho muito grande de destinação dessas áreas. Hoje a gente já tem uma decisão sobre 32 milhões de hectares, não todos destinados, parte foi destinado, metade mais ou menos, e a outra metade está em estudo, porque não é simples olhar aqui de Brasília e dizer, bom, esse território vai para cá, vai para lá, né, vai ser terra indígena, vai ser unidade de conservação. Precisa ter um estudo, né, mais aprofundado, com questões de campo. Então a gente está olhando para a terra como um patrimônio nacional e não um patrimônio econômico, também econômico, mas um patrimônio social, ambiental, né, e também um patrimônio econômico para o desenvolvimento do nosso país. Que maravilha, é tão bom ouvir e saber, né, que durante um bom tempo esse abandono, a questão da grilagem, ter um governo que se preocupa com a governança é uma garantia de uma cidadania bem exercida no território. E é muito bom quando você fala que daqui de Brasília não dá para poder ter noção do que se acontece decidir, lá. Né, sobre o território. Né? Então, assim, é um governo que constrói com a escuta e também com métodos, né, que possa estar garantindo, de fato, que você faça uma regularização justa, que você enfrente os conflitos, a questão da própria concentração da terra. Isso tudo é muito bom ouvir um quadro nosso, um companheiro, e que tem também toda, né, essa sensibilidade. Muito bom te ouvir aqui, viu, Moisés? Então, assim, dentro dessa questão do desenvolvimento territorial, para além da questão da terra, a questão da reforma agrária, ela começa e ela não termina com a terra. Né? E importante, ela faz essa questão de interligar estrada, água, crédito, levar e também fazer a conexão de não deixar fora o crédito fundiário. Então, assim, como que você avalia essas entregas nesse momento e esse olhar que também cuida da reforma agrária clássica, aquela que é desenvolvida pela questão do INCRA, mas também o papel do crédito fundiário e a integração dessa infraestrutura? Perfeito. Qual o balanço que tu faz? Eu acho que assim, o acesso à terra é o ponto fundamental e inicial para a gente ter o desenvolvimento. A gente não faz agricultura, né, não faz produção de alimentos, não se relaciona com o ecossistema sem esse acesso à terra. E ele tem que ser um acesso seguro, um acesso pacífico, um acesso justo, né? E a gente tem que garantir as condições para que essas famílias permaneçam na terra. Né? Eu venho das ciências agrárias, fiz agronomia. Quando eu fui trabalhar o meu mestrado, o meu tema foi a sucessão na agricultura familiar. Né? E a gente falava, não, mas como é que a gente faz para fixar, né, o homem, né? Fixar o homem e a mulher no campo. Não é questão de fixar, né? Não é um poste que você faz um buraco e enterra ali, né? Você tem que criar as condições para que o projeto de vida daquela família, daquela família camponesa, se realize naquele espaço. Então a gente não precisa só da terra, precisa das políticas públicas de crédito, das políticas públicas de auxiliar no acesso a mercados, mas também um conjunto de ações do governo que não são políticas produtivas. Né? Hoje você fala permanência no campo, a gente tem que pensar a dimensão da conectividade, né? A dimensão da saúde, as pessoas, como é que elas acessam os serviços de saúde. Então tem o tema da mobilidade. São vários temas que a gente precisa enfrentar juntos, por isso que nós entendemos que a política territorial ela é fundamental, porque é no território que as políticas se encontram. Nós, pensando a administração do governo, tem a ação que vem da Conab, do INCRA, no território tudo isso se encontra, não importa se é o órgão A, B ou C. Né? E mais, né, Rose, tem uma questão que a gente tem que refletir no campo da política agrária e da política agrícola, que nós não temos um sistema estruturado como outras políticas públicas têm. Você pegar a área da educação, saúde, são políticas que você tem um funcionamento entre os entes federativos, que há uma cooperação, um cofinanciamento. Então nós temos que pensar os outros entes, né? As estradas rurais, né? A maior parte, mais de 90%, não são pavimentadas.
como é que os municípios constroem uma agenda, o governo colabora. Então a gente tem um debate ainda a ser enfrentado, e acho que estar no governo nos oportuniza a falar o que temos, mas sonhar com o partido nos possibilita pensar no futuro que a gente quer enquanto projeto, enquanto nossa campanha esse ano, né? E tantos outros temas. Então a gente precisa avançar para uma integração das políticas públicas e entender que a atividade agrária ela também é uma atividade econômica. Então você tem cooperativas, você tem associações, você tem atividades que são geridas pelos agricultores e pelas agricultoras e que impactam os territórios. Então a política territorial para nós é importante, a gente reconstruiu a política. Hoje a gente tem a plataforma Territórios da Cidadania, vocês podem encontrar no site, encontrar todas as políticas território por território, município por município, as principais, nós estamos migrando para ter todas as informações, porque no fundo, né, quem está hoje nos ouvindo aqui quer saber o que chegou no meu município, né? O que chegou no meu território. Então a gente precisa ter formas de socializar esses dados com rapidez, né, para a gente poder avançar nessas lutas que ocorrem aqui em Brasília, mas ocorrem em todos os territórios. Que maravilha. Sabes que no dia 3, né, foi aniversário do nosso querido Milton Santos. Então, assim, o Milton Santos que era esse entusiasta de falar também da força do território. E a política territorial, os territórios da cidadania do nosso segundo governo Lula, e que agora, nesse terceiro, a gente traz, e você vem coordenando, né, poder estar colocando, né, que os territórios, eles se assemelham, a condição da cultura, a mancha de solo, o bioma. O problema de um município juntos, né, pode se transformar em força política para a resolução de todos, né? Com certeza. E a gente sauda com muita alegria o fato do nosso terceiro governo ter trago e colocado de pé novamente a política territorial. Mas assim, tem uma coisa que você também trouxe, que é essa questão de como precisamos, né? De 88 para cá, a gente meio que tratou as políticas como saúde, educação, assistência social, através de sistemas, onde o cofinanciamento, o pacto federativo, o papel do Estado, do município e do governo federal. As políticas agrícolas e agrárias ainda que está nesse processo, né, de ter uma ação de Estado concatenada, junta e Mas me fala um pouco, que eu sei que você trabalhou sobre isso. Todos esses sistemas, dessas outras políticas públicas, além de ter a coparticipação, ela tem a questão do fundo. Um fundo que financia, um fundo que dá previsibilidade, da certeza, da garantia da continuidade da ação. Sim. No caso da política agrícola e política principalmente agrária, essa questão do fundo, o desenho, como que foi trabalhado isso lá na tua secretaria, na Secretaria de Governança Territorial? Essa questão que você traz do fundo, né, e dos fundos, ela é muito importante, porque é o que dá a continuidade das políticas públicas. Né? O crédito fundiário, mesmo com toda a destruição que ocorreu no governo Temer, no governo Bolsonaro, existia um fundo, existia demanda social e minimamente aquela política continuou existindo. Né, em estágio de latência, né, que é aquela condição de que ela quase morreu, mas continua existindo, né, a gente precisa avançar nesse sentido para garantir que as políticas públicas elas sejam perenes. Acho que o Bolsa Família é um exemplo disso. Né? Ninguém teve coragem de acabar com o Bolsa Família, porque existia um funcionamento, mas existia uma preocupação, né, com relação à continuidade dessa política pública. E o interessante, nós trabalhamos isso, fizemos uma proposta de alteração no Fundo de Terras e Reforma Agrária, olhando para tentar trazer esse recurso que o INCRA tem, né, que o INCRA produz. A gente está sempre disputando recurso para reforma agrária, mas o INCRA tem receitas. Né? O imposto territorial rural, por exemplo, que é um imposto bastante baixo no Brasil, poderia inclusive contribuir com esse fundo, mas existe uma limitação jurídica que não se podem criar novos fundos por um determinado período, por uma decisão do Supremo. Agora, acho que esse, Rose, é um bom debate, um importante debate, para a gente avançar na nossa proposta de governo, né, pensando no Lula 4, né, enfim, no nosso projeto político, que é um tema que eu acho estruturante e fundamental para a gente garantir
uma política agrária realmente robusta e poderosa. Contínua, né? E contínua, exato. Muito bem, estou aqui pegando minha cola, porque nesse primeiro momento nós não vamos perder a oportunidade de estar aqui contigo, você que está aí nessa luta contínua dessa questão da governança, mas queria um pouco mais assim, te ouvir com relação a essa coisa do clima, né? Como se encontra essa questão da governança, essa intervenção do Estado na chegada de regularização, seja de um território quilombola, a criação de um assentamento, como dar de volta um território indígena, né? Mas como que juntos, né, na nossa Secretaria Nacional de Governança Fundiária, essa preocupação com essa crise climática, as políticas que foram orientadas. Queria te ouvir um pouco como que foi esse repasse lá na COP. E esse tema climático, para mim, assim, ele é um dos temas mais complexos da atualidade, porque quando você tem mudança no clima e essa mudança climática vai influenciar o regime de chuvas, né, nós vamos ter mais água e menos água em fenômenos intensos, isso vai impactar com certeza a forma como nós produzimos alimentos para as pessoas, né? Hoje a gente já tem um fenômeno que vem surgindo, que é o fenômeno da inflação climática, ou seja, como que as mudanças climáticas impactam sobre o preço dos alimentos, né? A agricultura é uma atividade que depende do ciclo agrobiológico das plantas, né? E precisa necessariamente ter um regime de chuva equilibrado. Então é um debate, eu acho, ainda mais nesse contexto internacional de guerras e tantos problemas, né? É um debate fundamental e ela se articula com o território, à medida que hoje, né, as grandes áreas que a gente tem como as terras indígenas são as áreas mais preservadas do nosso país. Então o que nós decidimos sobre o território tem impacto sobre a questão climática, né? Eu acho que para nós avançar nesse sentido, né, um debate que nós fizemos com o ministro Paulo Teixeira, né, nosso companheiro de partido, que foi o grande motivador dessa agenda do governo, foi a criação de um programa que integrasse a produção de florestas com a produção de comida e o meio ambiente, né, que foi o Programa Nacional de Florestas Produtivas. É, sem dúvida alguma, uma das novidades do nosso governo e é, sem dúvida alguma, um dos maiores projetos de sistemas agroflorestais do planeta. Né? A gente pensar a produção de alimentos num ecossistema que reproduz em alguma medida o ecossistema natural, você tem carbono, você tem biodiversidade, você não tem uso de agrotóxicos, né? Então você tem todo um sistema que traz o carbono de volta para o solo e ao mesmo tempo produz alimentos, né? Então a gente conseguiu colocar em pé esse programa, foi muito bem recebido na COP. Hoje nós estamos aí com cerca de 30 mil famílias que estão sendo atendidas ou que serão já em projetos contratados, né? Um investimento de R$500 bilhão em recursos não reembolsáveis, isso é importante dizer, né? Porque quando você fala em R$500 bilhão de recursos que não é reembolsável, ou seja, não é crédito, é muito dinheiro, né? A gente está com essa experiência que começou no Pará, que é o estado que foi a sede da COP, mas hoje está por toda a Amazônia, já avançando para a bacia do Rio Doce e disponível, né, no Pronaf Florestas para todo o país, né? Que é uma estratégia de futuro, de repensar a forma que a gente produz alimentos, baseado na biodiversidade, na produção também florestal, né, e no equilíbrio com a questão ambiental. Maravilha. A gente que também acredita e fica muito feliz com, né, poder mostrar que é possível produzir com a floresta em pé. Com certeza. E que quem mantém essa floresta em pé são esses homens e essas mulheres diversos, seja um quilombola, um assentado, um indígena, que está ali, né? Como esse programa que é tão vitorioso e que vem dando muito certo, essa produção com a floresta em pé, como que é o diálogo com os movimentos sociais, com as organizações, como que se dá, já que território, né, lembrando ainda o nosso querido, saudoso Milton Santos, que fala que a diferença de espaço e território é porque quando fala de território é poder instalado, como que essas comunidades e os movimentos sociais têm exercitado esse poder com os quadros do governo no processo de escuta? Sim. Assim, acho que é um projeto e um programa que estava sendo muito esperado por muitos movimentos sociais, por muitas organizações do nosso campo. Eu acho que nada
vai ser tão simbólico e tão importante eu falar como um caso que aconteceu em uma reserva extrativista, que uma das áreas foi implantada uma unidade de referência tecnológica, né? Então, junto com a Embrapa, inclusive a participação de montar essa unidade de referência, e os agricultores, os extrativistas se organizaram para implantar essa área. Só que essas áreas têm muitos animais e búfalos, né? E o pessoal lá implantando tinha que ficar de um dia para o outro, aguardando para poder implantar, porque não tinha chego a cerca e tal. E eles se organizaram e eles dormiram na unidade de referência algumas noites para garantir a qualidade dela. Então, a expectativa do nosso povo com relação a isso, né, é algo que já estava sendo sonhado, construído, ao passo deles terem esse carinho pela ação, né? O grande desafio nosso é conseguir ampliar para chegar em mais lugares. A gente tem uma demanda do movimento social, que a gente, né, mais ligado à questão socioambiental, tem o movimento camponês, o movimento pela reforma agrária, assim, o próprio sindicalismo rural. Enfim, há uma expectativa muito grande disso chegar em todo o Brasil, né, e a gente tem um diálogo muito aberto com os companheiros e com as companheiras e franco no sentido de avançar nessa agenda. A gente fica muito feliz, né, porque a gente sabe que em governos conservadores a pauta agrícola e agrária, né, no que se trata dos movimentos sociais, muitas vezes é tratado até de forma desrespeitosa com a cidadania de exercício desse nosso povo diverso que existe em todo o território brasileiro. Mas eu gostei demais, eu tenho certeza que todos que estão nos acompanhando, que luta e acredita que esse país é de um povo grande, gigante, diverso, Sim. Deve também ter gostado de ouvir como o secretário, como o nosso governo tem tratado essa questão da governança. Queria que tu deixasse agora, companheiro Moisés, uma mensagem para a nossa militância que está na luta, que acredita que o chão brasileiro é preciso ser cultivado, mas também ter responsabilidade com o cultivo para alimentar sem comprometer as futuras gerações. Qual a mensagem do companheiro Moisés? Obrigado, viu, Rose? Eu acho assim, eu tenho 41 anos, vou fazer 42 agora, né? E 22 deles no PT, né? Desde o movimento estudantil da agronomia. Eu vim para o PT quando entrei na faculdade e quando o Lula virou presidente, né? E vendo tudo que nós passamos esse tempo todo, né? Esses 20 anos e tudo que nós defendemos, como é bom chegar e olhar para essa história, olhar para a nossa história, para o nosso partido e ver como a gente sempre esteve do lado das causas que vale a pena estar do lado, né? Quando a gente traz a questão da reforma agrária, da questão climática, nós estamos com o olhar no futuro. Hoje ninguém passa fome porque não tem comida. Você vai em qualquer mercado, tem comida. As pessoas não falam, passam por uma decisão política. Essa questão climática, a gente pode ter grandes problemas de ausência de alimento por não ter comida. Então a gente está tentando antecipar essa luta e se preparar para um futuro que não foi nós que escolhemos, né? Mas que nós vamos ter que lidar com eles, né? Então que a gente tenha muita perseverança, que a gente tenha muita garra, que a gente tenha muita essa energia que sempre foi a energia da nossa militância que nos animou, né? Para sonhar e para lutar por um mundo melhor, né? E que é a razão da nossa existência, né? E com certeza a gente está do lado certo da história. Que maravilha ver Obrigado, um jovem petista. Obrigado pelo jovem.